Antes de eu contar o que essa mulher fez com a minha vida, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu amava minha sogra, e essa é a parte que mais dói em tudo isso. Porque não é fácil descobrir que a pessoa que você chamava de segunda mãe passou anos trabalhando nos bastidores para te destruir. E o pior, eu só descobri depois que o casamento já tinha acabado. Depois que os papéis do divórcio já estavam assinados. Depois que eu já tinha chorado tudo que tinha para chorar. Depois que eu já achava que tinha deixado tudo para trás. Foi quando tudo veio à tona. E aí eu percebi que o que eu vivia era muito pior do que uma traição comum. Era uma manipulação que durou anos. Foi planejada com paciência e executada com frieza por alguém que eu nunca, em nenhum momento suspeitei. Eu me chamo Renata, tenho 39 anos. E essa é a história de como eu perdi meu casamento. Quase perdi minha sanidade. E só consegui entender o que realmente aconteceu quando uma ex-cunhada me mandou uma mensagem às 11 da noite, 2 anos depois do divórcio, dizendo que precisava me contar uma coisa urgente. Mas vamos começar do começo, porque para você entender onde tudo desmoronou, você precisa entender onde tudo começou. Eu conheci o Rafael quando eu tinha 23 anos. Ele tinha 26. A gente se conheceu num curso de extensão de fotografia, numa sexta à noite chuvosa no centro de São Paulo. Eu estava atrasada. Entrei correndo na sala, derrubei a bolsa perto da cadeira que ele estava sentado e ele me ajudou a pegar as coisas do chão sem reclamar. A primeira coisa que ele me disse foi: tranquila, a professora também está atrasada. Eu ri, e foi isso. Parece simples, mas quando você está naquele momento, você sente que alguma coisa diferente está acontecendo. A gente ficou 1 mês se encontrando no curso antes de ele pedir meu número. Outros 2 meses até ele me chamar para um jantar de verdade. Rafael era assim, calmo, cuidadoso. Demorava para agir, mas quando agia era com certeza. Eu adorava isso nele, naquela época. Nos primeiros meses de namoro, ele me contou sobre a família. O pai dele tinha morrido quando Rafael tinha 16 anos, de infarto. A mãe, Dona Sônia, havia criado ele e os 2 irmãos, a Juliana e o Carlos, praticamente sozinha, porque o pai tinha deixado algumas dívidas. Ela tinha trabalhado como secretária por quase 20 anos, economizado cada centavo e conseguido dar faculdade para os 3 filhos. Rafael sempre contava isso com uma mistura de admiração e de dívida emocional, como se ele devesse a ela a própria existência. E a Dona Sônia cultivava isso, com muito cuidado. Eu conheci a Dona Sônia com 4 meses de namoro. Rafael me levou para um almoço de domingo na casa dela. Eu estava nervosa, como qualquer pessoa fica. Levei flores, levei um bolo que eu mesma tinha feito. Cheguei meia hora mais cedo, só para não atrasar. E Dona Sônia me recebeu com um sorriso enorme, um abraço caloroso, e disse que Rafael já tinha falado tanto de mim que ela mal podia acreditar que eu era de verdade. Que eu me lembro de ter saído de lá achando que tinha tido muita sorte com a sogra. Nos primeiros 2 anos de namoro, ela foi exatamente isso. Atenciosa, carinhosa, presente. Me chamava para ajudar a escolher presente para o Rafael. Me convidava para almoços, mesmo sem o Rafael estar lá. Quando eu estava doente, ela mandava sopa. Quando eu passei em um processo seletivo difícil no trabalho, ela me mandou flores com um bilhete, escrito à mão dizendo que se orgulhava de mim como se eu fosse filha dela. E olha, eu venho de uma família complicada. Minha mãe é uma pessoa difícil, distante, que nunca soube demonstrar afeto. Meu pai viajava muito a trabalho. Quando eu era criança, e a relação com ele sempre foi superficial. Então, quando a Dona Sônia apareceu na minha vida, com toda essa energia materna, eu me agarrei àquilo. Eu precisava disso. E ela sabia. Ela sabia exatamente o que eu precisava, porque Rafael contou tudo a ela, como um filho que não guarda segredos da mãe. Rafael e eu ficamos 5 anos namorando antes de casar. Casamos numa cerimônia pequena, 30 e poucas pessoas, num sítio fora de São Paulo. Dona Sônia estava na primeira fileira com um vestido azul e chorou. Durante os votos, chorou de verdade. Aquele choro contido de quem está emocionado, mas tenta se controlar. Eu me lembro de olhar para ela naquele momento e pensar: que sorte ter ela na minha vida. Nos mudamos para um apartamento no bairro do Tatuapé. Não era gigante, mas era nosso. Eu trabalhava como supervisora de marketing em uma agência de médio porte.
Rafael era engenheiro civil numa construtora. A gente estava bem financeiramente. Não era luxo, mas era estabilidade. E os primeiros 18 meses de casamento foram honestamente bons. A gente tinha problemas como todo casal, mas nada que parecesse grave. O primeiro sinal que eu ignorei aconteceu quando a gente estava com 1 ano e 3 meses de casados. Eu me lembro com precisão, porque foi logo depois do meu aniversário de 30 anos. A gente tinha combinado de tirar uma viagem para Portugal no mês seguinte, uma lua de mel tardia, porque quando a gente casou não tinha tido condição de viajar. Eu estava animadíssima. Já tinha comprado a passagem. Já tinha pesquisado o roteiro. Já tinha separado uma lista de restaurantes. 2 semanas antes da viagem, Rafael chegou em casa com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Fechado, distante. Sentou no sofá e ficou no celular por horas sem falar nada. Quando eu perguntei o que estava acontecendo, ele disse que estava cansado do trabalho. Eu aceitei. Na semana seguinte, a mesma coisa. E na semana seguinte, foi quando ele chegou e disse que precisava adiar a viagem porque a mãe estava se sentindo mal. Eu entendi. Claro que entendi. Eu adorava a Dona Sônia. Perguntei o que ela tinha, ofereci de ir visitá-la. Ele disse que não era nada grave. Só um cansaço, mas que ela estava abalada, emocionalmente, e que ele queria ficar mais perto naquele período. A viagem foi adiada, e depois adiada de novo, e depois cancelada, porque as passagens perderam o prazo de remarcação. Eu engoli aquilo porque não queria parecer egoísta. Mas alguma coisa em mim ficou guardada. Nos meses seguintes, eu comecei a perceber uma mudança sutil no Rafael. Ele ficou mais fechado, menos presente em casa, mesmo quando estava fisicamente lá. Passava mais tempo na casa da mãe dele. Às vezes ia lá depois do trabalho sem me avisar, e chegava depois do jantar. Quando eu perguntava, dizia que a mãe estava precisando de companhia, e como eu não tinha razão concreta para questionar isso, eu deixava. Só que o comportamento foi escalando. Em certos momentos, quando a gente discutia sobre qualquer coisa, ele começou a usar uma expressão que eu nunca tinha ouvido dele antes. Minha mãe estava certa sobre isso. Sobre o quê? Certa sobre o quê? Eu perguntava e ele desconversava, mas aquela frase ficava no ar. Com 1 ano e 8 meses de casados, tivemos a primeira briga grande de verdade. Eu tinha conseguido uma promoção no trabalho, supervisora sênior, o que significava um aumento considerável no salário, mas também a necessidade de ficar até mais tarde na agência algumas vezes por semana. Eu estava feliz. Era uma conquista real. Contei para Rafael na hora que soube, animada, esperando que ele comemorou comigo. A reação dele foi estranha. Ele ficou sério, disse que bom sem nenhuma emoção, e voltou ao que estava fazendo. Naquela noite, tentei conversar, e ele disse que estava preocupado com o impacto que isso teria na nossa rotina. Eu disse que íamos nos adaptar, que muitos casais passam por isso. E ele disse com uma frieza que me pegou de surpresa. Minha mãe sempre disse que quando a mulher coloca o trabalho na frente, o casamento sofre. Eu congelei, não de raiva ainda, de confusão. Aquela frase não parecia ser dele. Não era o jeito que ele pensava. Ou pelo menos, não era o jeito que ele sempre tinha demonstrado pensar. Rafael nunca havia sido um homem conservador nesse sentido. Ele sempre me apoiou profissionalmente. Então aquilo veio de algum lugar novo. E eu devia ter puxado aquele fio ali. Mas não puxei. Aceitei a promoção. Começamos a ter mais atritos. E cada atrito vinha acompanhado de alguma coisa que a mãe dele tinha dito ou pensado. Ela estava entrando cada vez mais nas nossas conversas mesmo, quando não estava presente. Com 2 anos de casados, aconteceu o episódio do jantar de aniversário de casamento. Eu tinha planejado um jantar especial para nós dois. Reservei um restaurante que ele tinha dito que queria conhecer há meses. Peguei folga no trabalho naquela tarde para me arrumar, comprei um vestido novo, e às 6 da tarde, 2 horas antes da reserva, ele me ligou dizendo que não ia conseguir porque a mãe estava passando mal e ele precisava ir até lá. Eu pedi que ele chamasse a Juliana, a irmã dele, para ficar com Dona Sônia. Ele disse que a Juliana tinha compromisso. Eu pedi que chamasse o Carlos. Ele disse que o Carlos morava longe. Eu disse, na medida do possível, com calma, que nós tínhamos um jantar de aniversário, de casamento reservado e que aquilo era importante para mim.
E ele disse uma coisa que até hoje ressoa na minha cabeça. Renata, minha mãe ficou sozinha por anos para criar a gente. Eu não vou abandonar ela por um jantar. Por um jantar. Nosso aniversário de casamento. Por um jantar. Eu não fui ao restaurante. Fiquei em casa, me maquiada, com um vestido novo, comi o que tinha na geladeira e chorei por horas. Ele chegou perto da meia-noite. Me encontrou acordada e disse que a mãe estava bem, que tinha sido um susto. Me deu um beijo na testa e foi dormir. Naquela madrugada, deitada no escuro, eu comecei a juntar os pontos. E ainda assim, mesmo juntando, não conseguia chegar em nenhuma conclusão que me parecesse racional, porque o que estava acontecendo não era uma traição clássica. Não havia outra mulher, pelo menos não no sentido que eu entendia. Havia a mãe. E como você questiona isso? Como você olha para o marido e diz, você está me trocando pela sua mãe, sem parecer histérica, possessiva, sem coração? Eu comecei a fazer terapia nesse período. A terapeuta era cuidadosa, não fazia julgamentos, mas em várias sessões ela trouxe a expressão triangulação familiar, e eu não entendia direito o que significava. Ela foi delicada, não apontou o dedo, mas foi ela quem primeiro me perguntou. Você já conversou diretamente com sua sogra sobre como você está se sentindo? Eu nunca tinha, porque, na minha cabeça, Dona Sônia era do meu lado. Com 2 anos e 4 meses de casados, marcamos uma conversa. Eu e Rafael. Falei tudo o que estava sentindo, com cuidado sem atacar a mãe dele, focando em nós dois. E foi a primeira vez que ele me disse, claramente, que a mãe estava preocupada com a gente, que ela achava que eu estava muito focada no trabalho, que ela estava notando que eu parecia infeliz em casa. Eu infeliz, a mulher que estava planejando jantares de aniversário e sendo cancelada. De última hora estava sendo descrita como infeliz. Perguntei quando foi que Dona Sônia tinha dito isso. Ele hesitou e disse que era uma coisa que ela comentava de vez em quando, que ela me amava, mas estava preocupada. Eu pedi que ele me desse um exemplo concreto. Ele não conseguiu. Ficou evasivo, mudou de assunto, disse que não queria transformar aquilo numa guerra com a família. Eu saí daquela conversa sem entender o que tinha acontecido. Mas uma semente de desconfiança tinha sido plantada, não sobre o Rafael, sobre ela. Nos meses seguintes eu comecei a observar com mais atenção e fui notando coisas que antes eu deixava passar. Quando a gente almoçava na casa dela aos domingos, havia comentários que passavam batido na velocidade da conversa, mas que quando eu ficava pensando depois, tinham um veneno muito preciso. Coisas como, Rafael sempre foi muito independente antes, né? Que saudade daquele tempo. Dito com um sorriso doce enquanto me passava o pão. Ou Renata, você deve estar exausta com esse trabalho novo. Imagina que vida. Dito com uma expressão de pena que parecia genuína, mas que carregava uma leitura implícita. Ou ainda, quando eu contava sobre algum plano que eu e Rafael tínhamos feito juntos, ela respondia com um olhar para ele, não para mim. Como se estivesse verificando se ele realmente queria aquilo. Eram coisas minúsculas. Coisas que, se eu comentasse com alguém, a pessoa ia achar que eu estava exagerando. E era isso que tornava tudo tão difícil. Não havia nada concreto. Era uma névoa constante. Com 2 anos e 8 meses de casamento, tive uma conversa com a Juliana, a cunhada. Estávamos sozinhas enquanto Dona Sônia e Rafael arrumavam a cozinha depois do almoço de domingo. Juliana era diferente da mãe, mais direta, menos calculada. Ela disse, de repente, sem que eu tivesse perguntado nada. Você sabe que minha mãe era completamente apaixonada pelo Carlos, o ex-namorado do Rafael antes de você, né? Ela amava aquele menino. Eu disse que não sabia. Juliana continuou. Ela achava que eles iam casar. Quando Rafael terminou com ele e depois apareceu contigo, ela ficou uns 2 meses de mau humor. Nunca entendi direito. Eu não soube o que fazer com aquela informação naquele momento. Dei uma risada discreta. Mudei de assunto, mas aquilo ficou dentro de mim como um pedaço de vidro que você não consegue tirar. Com 3 anos de casados, as coisas em casa chegaram num ponto que eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Rafael e eu brigávamos com frequência. Não brigas explosivas, mas aquele tipo de conflito frio, repetitivo, que vai corroendo tudo. Ele se queixava que eu não me esforçava para ter um bom relacionamento.
com a família dele. Eu dizia que me esforçava muito e que nunca me sentia valorizada. Ele dizia que eu exagerava. Eu dizia que ele não via porque não queria ver. E depois de um tempo a gente nem brigava mais. Ficava em silêncio. E o silêncio era pior. A dona Sônia, nesse período, continuou me tratando com a mesma doçura de sempre, quando estávamos frente a frente. Me abraçava, me chamava de filha, perguntava do meu trabalho. Mas eu comecei a reparar que, toda vez que eu saía do campo de visão dela, o Rafael ficava para trás alguns minutos. Toda vez. Eles ficavam conversando baixinho. E quando ele vinha me encontrar, estava com uma expressão diferente. Mais fechada, um domingo. Esqueci o casaco na cozinha e voltei para pegar alguns minutos depois de ter saído. Eles não me ouviram entrar. E eu ouvi Dona Sônia dizer, com aquela voz calma e suave que ela sempre usava: "Filho, você precisa pensar em você. Não estou dizendo para terminar, só estou dizendo que você precisa pensar se isso está te fazendo feliz." Eu parei na porta. Rafael disse algo em voz muito baixa que eu não ouvi. E ela respondeu: eu sei. Mas felicidade não é teimosia, meu filho." Eu entrei na cozinha como se não tivesse ouvido nada. Peguei o casaco. Saí sem olhar para nenhum dos dois. No carro, fiquei sentada por 10 minutos com as mãos no volante, sem conseguir partir. Quando cheguei em casa e Rafael chegou alguns minutos depois, eu tentei conversar. Contei o que tinha ouvido. Ele ficou bravo. Disse que eu estava interpretando mal, que a mãe só estava preocupada com ele como qualquer mãe estaria, que eu estava criando um problema onde não havia um. E a briga que se seguiu foi uma das piores que tivemos. Ele terminou dizendo que eu tinha um problema sério com a família dele e que enquanto eu não resolvesse isso dentro de mim, ia ser impossível avançar. Dentro de mim. O problema estava dentro de mim. Eu saí daquela briga exausta e com uma dúvida que nunca tinha tido antes. E se fosse verdade? E se eu estivesse criando um problema que não existia? Essa é a coisa mais cruel da manipulação. Ela te faz questionar a sua própria percepção. Você começa a achar que está louca, que está exagerando, que a culpa é sua. Nos meses seguintes eu me esforcei mais. Fui mais vezes à casa dela. Tentei conversar mais. Tentei agradar mais. E Dona Sônia recebeu todo esse esforço meu com sorriso, com abraço, com doce de domingo. E o Rafael continuava distante. Continuava fechado. E continuava tendo aquelas conversas baixinhas com a mãe que eu nunca conseguia ouvir. Com 3 anos e 5 meses de casamento, algo novo começou a acontecer. Recebi uma mensagem de uma amiga em comum dizendo que tinha encontrado o Rafael tomando café com uma mulher que ela não conhecia numa padaria perto do trabalho dele. Ela mandou a mensagem de forma neutra, dizendo que provavelmente não era nada, mas que achou melhor avisar. Meu coração disparou. Perguntei para o Rafael. Ele disse que era uma colega de trabalho, que tinha uma reunião informal e ficou claramente irritado que eu tivesse perguntado. Não me deu o nome da mulher. Não me deu nenhum detalhe. Só ficou na defensiva. Eu não insisti, mas passei a prestar mais atenção no celular dele. Não que eu fosse bisbilhotar, mas comecei a notar quando a tela acendia à noite, quando ele levava o celular para o banheiro, quando ele abaixava o volume das ligações, quando eu estava por perto. Com 3 anos e 7 meses de casamento, encontrei por acidente uma mensagem enquanto ele tinha saído e esquecido o celular desbloqueado em cima da mesa. Não procurei. O celular estava aberto, a mensagem apareceu na tela. Era de alguém chamado Dri e dizia: "Tá tardando muito. Tô com saudade." Eu li aquilo. Coloquei o celular de volta na mesa e fui para o quarto. Fiquei sentada na cama por não sei quanto tempo. Quando ele voltou, eu mostrei a mensagem para ele. E ele disse que era uma prima distante, que Dri era apelido e que o texto era inocente fora de contexto. Eu não acreditei. Pela primeira vez desde que a gente estava junto, eu olhei para ele e não acreditei. Nos 3 meses seguintes, passamos pelo que eu só posso descrever como a deterioração final, sem grandes explosões, sem confissões dramáticas. Só um afastamento gradual, frio, que foi tomando conta de tudo. Ele dormia de costas para mim. Eu acordava cedo e ia trabalhar sem tomar café juntos. A gente jantava olhando o celular. Os domingos na casa da sogra foram ficando mais raros porque eu parei de querer ir, e ele foi parando de insistir.
Com 3 anos e 10 meses de casamento, Rafael chegou em casa e pediu para conversar. Sentamos na sala. Ele disse, com aquela calma que me assustava mais do que qualquer grito, que achava que a gente tinha chegado num ponto sem volta, que estava infeliz, que achava que eu também estava, que talvez fosse melhor para os dois se separarem. Eu ouvi. Não chorei na hora. Perguntei se havia outra pessoa. Ele disse que não. Perguntei se era pela mãe. Ele ficou em silêncio por um momento e disse que não, que era pelo casamento em si, que a gente tinha ficado distante, que a gente tinha virado companheiros de apartamento, não marido e mulher. E eu, com 4 anos de casada, exausta, cheia de dúvidas sobre a minha própria percepção, não tive forças para lutar. Disse que entendia. Disse que concordava que as coisas tinham mudado. E combinamos de separar. O processo de divórcio foi feito em cartório, sem litígio. A gente não tinha filhos. Os bens foram divididos sem grande conflito. Em 3 meses, estava tudo resolvido no papel. Rafael se mudou para um apartamento menor no mesmo bairro. Eu fiquei no apartamento do Tatuapé por mais alguns meses. Depois me mudei para um estúdio em Pinheiros porque não conseguia ficar naquele lugar. Os primeiros meses depois do divórcio foram os piores da minha vida. Não pelo Rafael em si, mas pela sensação de não entender o que tinha acontecido. Eu revisava a memória do casamento, como quem revisa um arquivo, procurando o arquivo corrompido. Onde estava o erro? Era eu, era ele. Era a mãe? Era tudo junto? A falta de uma resposta clara era mais angustiante do que qualquer resposta que eu pudesse ter encontrado. Fiz terapia com muito mais intensidade. Li sobre dinâmicas familiares. Conversei com amigas até o ponto em que percebi que estava repetindo as mesmas histórias em loop. Tentei namorar, não deu certo. Tentei viajar, ajudou um pouco. Tentei me jogar no trabalho. Funcionou por um tempo. E então, 1 ano e 8 meses depois do divórcio, às 11h42 de uma terça-feira à noite, recebi uma mensagem da Juliana. Juliana e eu tínhamos trocado poucas mensagens depois da separação. Ela havia me mandado um áudio no dia que soube do divórcio, dizendo que lamentava, que me desejava o melhor, que não ia tomar partido. Eu tinha respondido agradecendo. Depois disso, silêncio. Mas naquela noite ela mandou: Renata, eu fico pensando em te mandar isso há meses, mas eu preciso te contar uma coisa. Posso ligar para você? Meu coração acelerou. Respondi que sim, pode ligar. Ela ligou imediatamente. A voz dela estava tensa, como se estivesse fazendo algo que sabia que era difícil, mas que não conseguia mais adiar. Começou dizendo que precisava que eu entendesse que ela demorou tanto para falar porque tinha medo de se meter, mas que não estava conseguindo dormir direito fazia meses por causa daquilo. Eu disse para ela falar, e então Juliana começou a contar. Ela disse que a mãe havia conversado com o Rafael pouco depois da gente completar 2 anos de casados. Não uma conversa, uma série de conversas, sistemáticas. Toda vez que eles ficavam a sós, Dona Sônia trabalhava um ponto. Juliana soube porque morou com a mãe por alguns meses naquele período e ouvia pedaços das conversas. A mãe dizia para o Rafael que eu era ambiciosa demais, que ia colocar o trabalho sempre acima da família, que eu não dava o valor certo para a família dele, que ela percebia que eu não me esforçava da mesma forma que ela esperava, que o Rafael merecia alguém que colocasse ele em primeiro lugar. Dizia tudo isso com aquela calma materna, aquele tom de quem está só compartilhando uma preocupação, nunca de quem está atacando. Mas não era só isso. Juliana disse que a mãe havia encontrado uma forma de contato com a Adriana, a tal Dri do celular do Rafael. Adriana era uma mulher que o Rafael havia namorado brevemente antes de me conhecer, por uns 6 meses, e que o Rafael tinha terminado porque não tinha sentido que era o relacionamento certo. Mas Dona Sônia havia mantido contato com a Adriana ao longo de todos esses anos, discretamente. E, quando o casamento começou a mostrar as primeiras rachaduras, ela começou a aproximar a Adriana do Rafael de novo, não de forma escancarada. Dona Sônia havia convidado Adriana para um evento familiar, ao qual o Rafael compareceu, sem saber que ela estaria lá, dizendo que era só uma conhecida sua. Havia passado o número do Rafael para a Adriana, dizendo que ele andava muito sozinho, trabalho muito, precisa de amigos. Havia falado para a Adriana que Rafael
Não estava feliz no casamento. Mensagem do celular. Tô com saudade. Era da Adriana, que estava sendo cuidadosamente aproximada do meu marido pela sogra dele. Enquanto a Juliana falava, eu fiquei em silêncio no outro lado da linha. Eu sentia como se o chão tivesse saído debaixo dos meus pés, mas de um jeito diferente do que quando o casamento terminou. Era um chão que eu não sabia que estava pisando. Era uma estrutura inteira que havia existido, sem que eu pudesse ver. Juliana continuou. Disse que havia mais, que nas conversas com o Rafael, a mãe fazia referências a Adriana de forma implícita. Você se lembra quando namorava alguém que tinha mais tempo para você? Sem citar o nome, só plantando a comparação. E que quando o Rafael e a Adriana voltaram a se falar, impulsionados pela coincidência do encontro que Dona Sônia havia orquestrado, a mãe ficava perguntando para o Rafael como estava o amigo novo, com um sorriso que Juliana descreveu como satisfeito. Perguntei a Juliana se o Rafael tinha dormido com a Adriana durante o casamento. Ela ficou em silêncio por um momento e disse que não sabia com certeza, mas que achava que sim, pelo menos uma vez perto do fim. Aquilo me acertou no peito com uma força que eu não esperava, mesmo 1 ano e 8 meses depois de tudo ter acabado. Perguntei por que ela estava me contando aquilo agora. Ela disse que havia 2 motivos. O primeiro era que ela não conseguia mais conviver com aquele peso. O segundo era que a mãe havia feito a mesma coisa com o casamento da Juliana. Anos antes, com outra estratégia, mas com a mesma lógica, e o casamento da Juliana também tinha terminado. Ela disse que só havia entendido o padrão agora, olhando para trás. A gente ficou mais de 2 horas no telefone. Eu não chorei durante a ligação. Eu ficava fazendo perguntas, pedindo detalhes, tentando montar um quebra-cabeça de anos de memória com as peças que a Juliana ia me entregando. Quando desligamos, eram quase 2 da manhã. Fui para o banheiro, abri a torneira da ducha fria e fiquei em pé debaixo da água por muito tempo. Naquela noite não dormi. Fui para a madrugada repassando cada memória do casamento com esse novo filtro. O jantar de aniversário foi cancelado pela mãe, passando mal. As conversas baixinhas na cozinha. Minha mãe estava certa sobre isso. A promoção de trabalho que ela havia transformado em ameaça ao casamento. O sorriso no velório de um relacionamento que ela mesma havia ajudado a matar. E aquela frase, a mais cruel de todas, que ela havia dito para a Juliana quando soube do divórcio. Eu sabia que não ia dar certo. Eu tentei avisar ele. Ela havia tentado avisar, como quem planta um incêndio e depois lamenta o fogo. Nos dias seguintes, tive que tomar decisões sobre o que fazer com aquilo tudo. A primeira decisão foi ligar para a minha terapeuta e marcar uma sessão urgente. A segunda foi processar tudo antes de agir. Porque meu instinto inicial foi ligar para o Rafael, ir até a casa da Dona Sônia fazer alguma coisa. Mas eu sabia que qualquer coisa feita naquele estado de choque ia ser ruim para mim. Na sessão de terapia, a terapeuta ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que ficou comigo. O que você está sentindo agora faz todo o sentido. E ao mesmo tempo, você precisa decidir o que quer fazer com essa verdade. E essa decisão precisa ser para você, não contra ela. Aquilo me ajudou a focar, porque parte de mim queria expor Dona Sônia. Queria que todo mundo soubesse o que ela havia feito. Queria que o Rafael soubesse que foi manipulado. Queria justiça, de alguma forma. Mas quando eu parava para pensar no que eu realmente precisava, a resposta era outra. Eu precisava entender. Precisava de paz. Precisava de encerramento. Tomei a decisão de conversar com o Rafael. Mandei uma mensagem pedindo que a gente se encontrasse pessoalmente. Ele respondeu em alguns minutos. Disse que sim, que podíamos tomar um café no fim de semana. A gente tinha tido pouco contato desde o divórcio, mas não era inimizade, era só distância. Nos encontramos num café do Itaim Bibi. Ele estava diferente. Não sei explicar exatamente como, mas estava. Mais leve, talvez. Ou mais ansioso. Quando me sentei, olhei para ele e percebi que ainda havia uma tristeza guardada naquele rosto que eu havia amado muito. Contei tudo que a Juliana havia me dito. Ele ouviu sem me interromper. Enquanto eu falava, vi a expressão dele mudar em tempo real, como um processo de luto rápido e confuso. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo longo.
Então disse: eu não sabia de tudo isso. Disse que suspeitava que a mãe havia colocado a Adriana de volta na vida dele, mas que havia se convencido de que era coincidência porque não queria encarar o que aquilo significava. Disse que a Adriana e ele haviam se encontrado 2 vezes, que na segunda vez tinha havido um beijo, só um beijo, e que depois ele havia cortado o contato porque aquilo o fez sentir horrível. Disse que o casamento havia chegado num ponto que ele já não sabia distinguir o que era problema real entre nós dois e o que havia sido construído pela mãe ao longo de anos. Perguntei se ele amava a mãe mais do que me amava. Ele ficou olhando para a mesa por um longo tempo e disse: eu acho que eu não sabia separar as 2 coisas. E quando você é criado pela sua mãe como a coisa mais importante, é muito difícil enxergar quando essa coisa começa a te machucar. Saímos do café sem resolução, sem reconciliação, sem rancor, só com uma tristeza compartilhada por algo que poderia ter sido diferente e não foi. Nos meses seguintes, precisei fazer um trabalho intenso dentro de mim para não deixar aquilo me consumir, porque a raiva era real. A sensação de injustiça era real, e a tentação de gastar energia tentando que Dona Sônia pagasse de alguma forma por aquilo era enorme. Mas fui entendendo com tempo e terapia que a melhor coisa que eu podia fazer era não me tornar refém daquela história. A Dona Sônia havia passado anos controlando uma narrativa. Se eu passasse os próximos anos obcecada com ela, eu estaria continuando a deixar ela ocupar o centro da minha vida, agora como inimiga em vez de sogra. Havia algo que eu precisava admitir para mim mesma. Mesmo sendo difícil, a Dona Sônia não havia me destruído sozinha. Ela só pôde fazer o que fez, porque o Rafael a deixou entrar naquele espaço, porque ele nunca estabeleceu limites com ela, porque ele escolheu em cada momento crítico os sentimentos dela sobre os meus. E isso também era parte da história. E entender aquilo foi doloroso, mas necessário. Hoje, 2 anos depois dessa conversa com a Juliana, eu tenho uma vida que reconheço como minha. Tenho 39 anos, tenho o trabalho que amo, tenho amizades que construí com mais cuidado do que nunca. Tenho uma terapia que me ajudou a entender padrões que eu carregava desde muito antes de conhecer o Rafael. Tenho um relacionamento novo com um homem que a família recebe com os braços abertos, o que eu sei agora que não é detalhe pequeno. E tenho algo que demorei para conseguir nomear: clareza. Não sobre todos os porquês, não sobre o que poderia ter sido, mas sobre quem eu sou fora daquela história. A Dona Sônia nunca me pediu desculpas. Não espero que peça. Pessoas que operam com esse nível de controle raramente enxergam o que fazem como algo que requer desculpa. Na própria narrativa delas, elas estão sempre protegendo alguém que amam. O que eu aprendi, e que carrego comigo e compartilho com qualquer pessoa que esteja ouvindo isso agora, é o seguinte: quando você começa a questionar a sua própria percepção dentro de um relacionamento, quando você começa a achar que talvez o problema seja você, porque todo o ambiente ao redor parece confirmar isso, preste atenção. Não estou dizendo que o problema nunca é você. Às vezes é. Mas preste atenção em quem está construindo essa narrativa. Preste atenção em quem se beneficia quando você duvida de si mesma. E preste atenção no amor, que tem condições que você nunca foi informada de que existiam. Porque o amor que a Dona Sônia tinha pelo filho era real. Eu acredito nisso. Ela realmente o amava. Só que era um amor que não deixava espaço para que ele pertencesse a mais ninguém. E esse tipo de amor, por mais real que seja, pode destruir tanto quanto o ódio. Às vezes mais, porque é muito mais difícil de identificar. Eu sobrevivi. E mais do que sobrevivi, eu entendi. E entender, mesmo quando dói, é sempre melhor do que ficar para sempre dentro de uma história que nunca foi completamente sua. Se você está passando por algo que parece com o que eu descrevi, se você sente que há uma névoa entre você e a verdade do seu relacionamento, se você está constantemente sendo feita de duvidar do que vê e do que sente, eu quero que você saiba que essa névoa tem nome. Tem forma, tem autoria. E quando você conseguir enxergar através dela, por mais que doa o que você vai encontrar do outro lado, você vai começar a recuperar algo que é insubstituível: a confiança em você mesma. Eu precisei perder um casamento para entender isso. Espero que você não precise perder tanto. E se essa história ressoou com algo que você está vivendo agora,
ou que viveu, ou que alguém próximo a você viveu, deixa nos comentários. Não porque eu quero que você reviva a dor, mas porque cada vez que alguém conta, alguém em algum lugar entende que não está sozinha. E isso às vezes é o começo de tudo. Obrigada por ter ficado aqui até o final. Isso significa mais do que você imagina.